Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Nós ainda vamos continuar hoje falando sobre o tema: eles não obedecem ao Evangelho. Ele é digno de louvor. Ele é digno de louvor. O Senhor da glória, da vida, o autor. Ele é digno de louvor. E diz assim a palavra: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Vamos orar a Deus, para que Deus nos dê discernimento sobre esta palavra. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, como é bom, meu Senhor, saber que nós fazemos parte daqueles que obedecem ao Evangelho, daqueles que se submetem à Tua palavra, porque o Teu Espírito que habita em nós nos inclina, nos faz sentir desejo, nos faz sentir vontade, nos faz sentir prazer de vivermos em obediência ao Teu querer, de vivermos de acordo com os Teus decretos, com os Teus desígnios, de vivermos a nossa vida, meu Senhor, da maneira que o Senhor mesmo se agrada. Isto é maravilhoso, meu Deus. Isto é bom, porque obedecer a Deus produz vida. Obedecer ao Senhor faz com que nós vivamos reinando em vida. E queremos nessa noite de quarta-feira continuar crescendo no conhecimento da Tua palavra, porque quanto mais nós conhecemos a Tua verdade, meu Deus, mais nós obedecemos a Ti. Quanto menos conhecimento, mais desobediência, porque nós, quando não temos o conhecimento, nós desobedecemos, Senhor, inconscientemente. Isso traz problemas, isso traz consequências danosas para a família, para a vida financeira, para a saúde, em todas as áreas da vida. Então ensina-nos nessa noite, Espírito do Senhor, mais ainda sobre a Tua palavra, porque nesta hora nós já ativamos no Teu povo, na Tua igreja, a mente de Cristo, e nos preparamos para ouvir a voz que vem dos céus. Em nome do Senhor, em nome de Jesus, que todos digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, Igreja Santa, Igreja Gloriosa de Jesus Cristo, este é o terceiro culto que nós fazemos na igreja, que o pastor ocupa o púlpito da igreja para desenvolver o tema: eles não obedecem ao Evangelho. Você lembra que eu disse aqui nos dois últimos cultos, você deve estar lembrado das palavras do pastor, que nesta nova aliança, neste novo pacto, que a Bíblia diz é um novo pacto de melhores e superiores promessas. Os filhos de Deus, eles obedecem a Deus, porque Deus colocou em cada um de nós o quê? O Espírito Santo, que é quem faz com que nós obedeçamos a palavra. Porque nós, sem o Espírito Santo, não teríamos condições de obedecer. Se nós estivéssemos somente na carne, meu irmão, a carne é inimizade contra Deus. Mas o Senhor colocou em nós o Espírito dele, né? Ele nos deu coração novo, ele nos deu Espírito novo,
E o próprio Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você, é quem faz com que nós andemos de acordo com a vontade de Deus. Nós vimos aqui nos cultos passados em Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 em diante, você não precisa ver agora. Porém, a Bíblia diz que existe uma raça nesta terra que não pode desfrutar deste benefício de Deus. Eles nunca terão um coração novo. O Senhor nunca concederá a esta gente espírito novo, e eles jamais desfrutarão desse privilégio de ter em suas vidas o Espírito Santo da promessa. Jamais eles poderão fazer isso. São estes os que não obedecem o Evangelho. E quando Jesus voltar, Paulo disse: o Senhor voltará em chama de fogo com os anjos do seu poder, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho. Pedro disse: eles foram postos neste mundo para desobediência, foram postos para desobedecer a palavra, eles não se submetem à palavra. Agora, quem são essas pessoas que não obedecem ao Evangelho? Morrem sem obedecer, não se submetem ao Evangelho. Quem são eles? São os filhos do diabo, é a descendência da serpente. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos romanos, Paulo disse aos romanos: eles são vasos de ira destinados para quê? Para a perdição. Romanos 9, 22, não é isso? Destinados para a perdição. Então, esses filhos do diabo, meus irmãos, eles sabem que é impossível um filho de Deus, renascido da semente incorruptível, um filho de Deus que já passou pelo processo do novo nascimento, porque isto é um processo que cada pessoa que Deus predestinou esse mundo, no tempo de Deus passa. Quando o Senhor chama, então aquele que foi chamado por Deus passa por este processo do novo nascimento. Na hora que o Senhor Deus chama, então tira o coraçãozinho de pedra, tira aquele espírito velho, né, de pecados, que induzia a pessoa para o mal, para não praticar nenhum ato de justiça, para não desejar Deus, para não se submeter à palavra. Deus tira esse espírito, coloca um espírito novo, e Deus põe dentro dele o próprio Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então, os filhos do diabo, eles sabem que uma pessoa que passa por este processo, é absolutamente impossível ela não obedecer ao Evangelho. Agora, se ele sabe que não pode pegar um predestinado, renascido de novo, e fazê-lo desobedecer a palavra, qual é o trabalho que os filhos do diabo desenvolvem neste mundo contra os filhos de Deus? É a única maneira que ele tem de tentar prejudicar um eleito de Deus, enganando o povo de Deus. É a única possibilidade, é ele tentar enganar, porque eles sabem que se conseguir enganar um eleito de Deus, induzindo aquele filho de Deus a desobedecer a Deus, ainda que seja de uma maneira inconsciente, né, ele vai com isso gerar muito sofrimento na vida daquela pessoa. A pessoa não perde a salvação, mas ela, por causa da desobediência, ela não reina em vida, ela não consegue mais reinar em vida. E é por esta razão, é por este motivo, que você vê, meus irmãos amados, quase que a totalidade do povo evangélico vivendo uma vida para baixo. Para baixo. Muitos crentes, a maioria dos crentes, vivem em desobediência a Deus, não porque queiram desobedecer a Deus, mas desobedecem sem saber que estão desobedecendo, por falta de conhecimento. Por isso que o Senhor disse em Osés: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Se você não tem conhecimento, meu irmão, você faz coisas que dentro da tua cabeça parece estar certo, e de repente você, quando tem o conhecimento, você diz: opa, mas não é que isso está errado? E aí você conserta. Então a estratégia dos filhos do diabo é exatamente isto, é gerar o engano na vida dos eleitos de Deus. E por isso os pais da igreja primitiva sempre lutaram, né, alertando o povo de Deus a não cair nessa esparrela dos ministros de Satanás, dos filhos do diabo. Veja, por exemplo, que Paulo disse aos irmãos de Roma, Romanos capítulo 16, versículo 17 em diante. O apóstolo São Paulo disse assim: rogo-vos, irmãos, estava rogando a igreja, veja, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos dele. Então veja, primeira coisa, onde é que eles trabalham, onde é que eles atuam para enganar o povo de Deus? Será que é na porta de um cinema?
Será que é na beira de uma praia? Não. Será que é na porta de um teatro? Não. Eles atuam dentro da igreja. Eles se infiltram dentro da igreja de Jesus. Eles se miscuem dentro da igreja. Às vezes como um simples membro de igreja. Às vezes chega até a ser um diácono, um presbítero. Às vezes chega até a ocupar posições de liderança. É aquilo que Jesus disse o quê? Lobos vestidos de ovelhas. Então Paulo disse, olha, eu rogo a vocês, que vocês notem bem, que vocês percebam aqueles que provocam divisões e escândalo, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Como é que eles provocam divisões e escândalo? Trazendo falsos ensinamentos, que venham contradizer aquilo que Paulo ensinou à igreja de Roma, que é exatamente aquilo que nós pregamos hoje. Então essa é a artimanha, essa é a astúcia. Então Paulo disse, afastai-vos deles, distância dessa gente, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, serve a seus próprios interesses, né? E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Está dando microfonia aqui no meu som. Engana o coração dos incautos. Então ele disse no versículo 19, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então veja, Paulo disse, olha, esta gente não serve a Deus. Veja, são pessoas, não é Satanás nos ares, não são demônios andando por aí, zanzando, querendo entrar, como a maioria do povo de Deus imagina. São pessoas, são demônios encarnados, são demônios que assumiram a forma de homens, que tem um corpo de carne igual a mim, igual a você. Paulo disse, olha, esta gente aí não serve a Deus. Eles servem ao seu próprio ventre, aos seus próprios interesses. Eles servem ao diabo. E eles com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. O que é uma pessoa incauta? É a pessoa que não é cautelosa. É aquela pessoa que é imprudente. Ela não tem prudência. É aquela pessoa que se deixa levar com muita facilidade. Então eles procuram se aproximar exatamente dos incautos, exatamente daqueles que não têm uma prudência, que não têm uma cautela, porque tem gente que é muito fácil de ser feito a cabeça, né? É tipo Maria vai com as outras, a pessoa não está muito preparada. Então, às vezes por causa de uma amizade, às vezes a pessoa se deixa levar, se deixa seduzir por causa de um interesse pessoal, e ela sem se aperceber, está sendo usada por um ministro de Satanás, né, para poder trazer problemas para a vida dela. Então Paulo disse, olha, cuidado, não te deixe enganar, afastai-vos dessa gente. Eles enganam o coração dos incautos. No Salmo 35, veja por favor, o que o salmista diz, como é que esta gente trabalha. E esta é a nossa grande luta hoje. Salmo 35, versículo 20, diz assim, não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Quem são os pacíficos da terra? Os predestinados. O que Jesus disse no sermão? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Somos nós, irmãos. Quem é filho de Deus, quem é eleito, depois que é chamado, depois que é regenerado pelo poder da palavra e do Espírito, ele torna-se um pacificador. Ele é um pacificador, diz a palavra. Paulo diz, olha, mas essa gente aí não é de paz que eles falam, pelo contrário, eles tramam engano. Quer dizer, eles trabalham as 24 horas do dia tramando o quê? Enganos. Você vê que a Bíblia está cheia, está repleta de alerta exatamente contra esta magia do engano, que hoje está aí semeando a igreja de Jesus em toda a face da terra. Na epístola aos Efésios, Efésios capítulo 5, versículo 6, mais uma vez você vai ver a palavra trazendo o alerta para a igreja. Paulo disse assim, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você vê? Ninguém vos engane com palavras vãs. Paulo diz, cuidado, não te deixe enganar.
Eles vêm com palavras vãs, com palavras distorcidas, eles vêm com astúcia, eles vêm com malícia, para tentar enganar você, para fazer você desvirtuar do caminho, para você tomar atitudes que Deus abomina, que desagrade a Deus. Paulo disse, olha, cuidado, porque se eles te enganarem, se eles fizerem você desviar do caminho, e começar a fazer as coisas que os filhos do diabo fazem, você tem que saber que a ira de Deus se abate do céu sobre os filhos da desobediência e vai se abater sobre você, porque você estará lá no meio deles. Em Colossenses capítulo 2 versículo 4, ele diz, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. No versículo 8, cuidado, olha a expressão, cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O que é um raciocínio falaz? O que são raciocínios falazes? É um raciocínio fraudulento, é aquela coisa ardilosa, sabe? O sujeito cria um raciocínio ardiloso, única e exclusivamente visando enganar um eleito de Deus, com aparência de ser de Deus, mas é totalmente diabólico. Por exemplo, às vezes se aproxima de você e diz assim, irmão abençoado, deixa eu mostrar uma coisa aqui para você, meu irmão. Irmão tem que saber que a salvação se perde. Não vá na onda desse pastor não, que a coisa é diferente. Vem aqui. Mas não fala para ele que eu te mostrei não, viu? Abre a Bíblia aí, abre aí em Deuteronômio 30. Abra aí que eu vou te mostrar. Olha aqui, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Você está vendo? Você está vendo como é que a salvação se perde? Ou o bem ou o mal, ou a vida ou a morte. Então, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Deus coloca para você decidir. A decisão é sua. Isto é um raciocínio fraudulento. Isso é um raciocínio ardiloso. Aí se pega uma pessoa que não maneja bem a palavra, e por isso que eles sempre se aproximam para enganar quem? Os incautos, os desprevenidos, aqueles que não são prudentes. Normalmente pessoas que faltam cultos, pessoas que não estudam Bíblia, pessoas que não procuram crescer no conhecimento, que não manejam bem a palavra. Aí pega exatamente uma hora que a pessoa está desprevenida e lança para cima da pessoa, e por vezes, meus irmãos, cria dúvida na mente do povo de Deus. Aí você diz, pastor, mas aí não está falando de perder salvação. Não, o contexto é outro. Salvação não se perde. Jesus disse, das minhas mãos ninguém os arrebatará. Ninguém os arrebatará. Não tem jeito, meu irmão, de um eleito ser arrebatado das mãos de Jesus. Isso é absolutamente impossível. Uma vez nas mãos do Senhor para sempre. Salvo uma vez, salvo para sempre. Então o que é isso aqui, pastor? Continue lendo o versículo 16. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Então, Moisés estava falando aqui com o povo judeu. Estava dizendo, olha, se você cumprir aqui a lei, se você cumprir esses mandamentos aqui, então Deus vai multiplicar você, você vai entrar na terra que Ele vai te possuir, que era Canaã, e você vai ser uma pessoa muito abençoada, você vai ter vida. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos à palavra, obedecer os mandamentos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. O que é perecer? É morrer. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais. Canaã está falando de morte física, é o açoite de Deus. Se você não se submete à palavra, se você não obedece à palavra, no velho pacto era assim. Então Deus açoitava, né? Tirava, se você chegava no nível tal de desobediência, então a maneira que Deus encontrava era tirar a vida prematuramente. Então ele disse, versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua
descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Você vê como é que é um raciocínio falaz, um raciocínio fraudulento? Se a pessoa não maneja bem, pega um único versículo e joga em cima da pessoa e cria uma confusão na cabeça. E a pessoa diz, ai, que é verdade mesmo, está errado, salvação se perde. E aí induziu a pessoa ao erro. Você vê que ele disse aqui, ó, no versículo 17, porém se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido, quer dizer que há sempre alguém querendo seduzir a pessoa para o erro. Há sempre um ministro de Satanás querendo seduzir alguém, né, para entrar pelo caminho errado, para entrar na contramão de Deus, viver contra a palavra de Deus. Tiago, o irmão do Senhor, o irmão na carne, na sua epístola, Tiago capítulo 1, versículo 16, ele disse, não vos enganeis, meus amados irmãos. Olha, você não pode se enganar, meu irmão. Cuidado para você não se enganar, você não pode se enganar. Você tem que viver a tua vida, meu irmão, com segurança, com os teus pés firmados na verdade de Deus, manejando bem a palavra, crescendo no conhecimento de Deus. Coloca essas verdades de Deus dentro do teu coração, para que você nunca se engane, para que você nunca possa ser enganado por ninguém nesse mundo. Amém? Na primeira epístola de João, 1 de João, capítulo 3, versículo 7, João disse assim, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Olha só, não vos deixeis enganar por ninguém, não te deixe enganar por ninguém. Ninguém, pode ser um parente teu, pode ser o teu pai, pode ser a tua mãe, pode ser uma esposa, pode ser um marido, pode ser um indivíduo usando o título de pastor, pode dizer com o nome de diácono, não importa, ele só não te deixa enganar por ninguém. Então, a verdade, meus irmãos, é que o povo de Deus tem sido enganado, muito enganado, e por consequência, não tem reinado em vida. O povo de Deus não reina em vida. O povo de Deus sofre, o povo de Deus não desfruta da herança que é dele, que pertence a ele, não pode tomar posse, porque vive enganado. O diabo trabalha, como ele não pode mais entrar em você, como ele não pode mais voltar para o teu corpo, então a maneira que ele encontra é gerar enganos, para você se desviar do caminho e não poder reinar em vida. Ao invés de ter vida, você tem morte, né? Veja como é que Pedro falou sobre isso. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18. Pedro disse, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Olha, mandou ter cautela. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Quer dizer que eles arrastam a pessoa. Ele disse, olha, tenha cautela, eu já preveni vocês estão prevenidos. Então se acautele, não suceda que, arrastado pelo erro deles, ele façasse com que vocês venham a decair da vossa própria firmeza. Então eles arrastam as pessoas para o erro. Irmãos, o povo de Deus, no mundo inteiro, tem sido arrastado por muitos insubordinados. O povo de Deus tem sido arrastado por uma verdadeira avalanche de erros. Por isso que o povo de Deus não sabe os seus direitos, o povo de Deus não tem firmeza, o povo de Deus vive uma vida insegura, um dia está salvo, outro dia está no inferno, um dia diz que o diabo está derrotado, no outro já está com medo do diabo voltar com mais 7, o povo de Deus tem medo de perder salvação, tem medo de pastor, tem medo de denominação, tem medo de ter o nome riscado do livro da vida. É uma verdadeira desgraça, por causa do engano. Tudo isto é consequência do engano. Então Paulo disse que eles enganam o coração dos incautos. Não seja incauto, não seja imprudente, não seja desprevenido, não relaxe com a tua vida espiritual. Você sabe quem são os incautos? Aquela pessoa que vem ao culto, ouve a pregação e às vezes na hora da pregação está conversando com a pessoa do lado. Às vezes está na hora da pregação e está com o pensamento lá no Japão, pensando nos japoneses. E Deus falando e está entrando por aqui, saindo por acolá.
e não se alimenta e não absorve a verdade, aí vem o filho do diabo e aproveita aquele incauto e derruba a pessoa. O incauto é aquela pessoa que vive faltando cultos, que não tem tempo em casa para ler Bíblia, não estuda a palavra, não procura manejar bem a palavra, é aquela pessoa que não ora, é aquela pessoa que, ao invés de se preocupar de praticar a palavra, fica preocupada às vezes em encontrar erros na palavra. Você sabe que uma pessoa fica querendo encontrar erros na Bíblia, meu irmão? Isso é incrível, mas tem gente que fica querendo encontrar erros. Não tem erros na palavra, não tem erros. A palavra de Deus é a verdade. É a verdade. Então, Paulo disse, eles tramam enganos, usam raciocínios fraudulentos. Irmão, chega aqui, encosta aqui. É sempre assim, no cantinho, né? Aqui. Tem um segredo para contar para o irmão. Olha aqui, dentro, aqui, ó. Uma bíbliazinha pequenininha que eu trouxe, olha aqui, ó. Não precisa mais dar o dízimo. Dízimo era da lei, meu irmão. Dízimo era da lei. Ou então, você pode dar o teu dízimo numa casa de caridade. Escolhe uma família pobre lá perto da tua casa. Aí você dá teu dízimo, você vai ver como Deus se agrada disso. Irmãos, essa é a estratégia que o diabo usa para travar o trabalho da obra de Deus. Essa é a estratégia que o diabo mais tem usado. Já não bastam os falsos profetas que escandalizam a obra de Deus, né? Que criam uma coisa tão horrível quando se fala de dízimo e oferta. Aí ele agora também vem com a inspiração diabólica de dizer que dízimo era da lei. De dizer que a pessoa pode dar um dízimo a uma família pobre, numa instituição de caridade. Isto é uma mentira do diabo. Mas pastor, será que o dízimo não era da lei? Será que o dízimo não pode ser dado numa casa de caridade? Vamos à Bíblia. Vamos à Bíblia. Vamos ver se o livro era da lei. Vamos ver se quem está certo é o diabo ou é Deus. Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Abraão estava vindo de uma guerra violenta. Seu sobrinho Ló foi sequestrado pelos bandidos, tomaram todos os bens dele e levaram Ló e tudo que ele possuía. Abraão pegou os seus homens e disse, vamos lá, vamos lutar contra essa gente que eu vou salvar o meu sobrinho. E foi, salvou o sobrinho e conseguiu resgatar todos os bens que ele havia perdido. E quando Abraão retorna dessa batalha, ele encontra-se com Melquisedeque, rei de Salém, que foi a primeira encarnação de Deus. Então diz assim no texto, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Eu pergunto, isto aqui era na lei ou era na graça? Isto era na graça? A lei começa, não sei quantos anos lá na frente com Moisés. Não havia nenhuma lei aqui. Paulo disse que o evangelho foi primeiramente pré-anunciado a quem? Abraão. Isto é o evangelho da graça de Deus. Quer dizer que Abraão estava praticando o dízimo porque alguém lhe havia ensinado sobre o dízimo. Não foi lei que ensinou Abraão a dar dízimo. Isto era o evangelho da graça de Deus, não havia lei aqui. Irmãos amados, o que o povo de Deus não entende, não sabe, não compreende, é que o dízimo, antes de qualquer coisa, ele é uma prova de obediência a Deus, é uma prova de honra a Deus. Quando você se submete e traz o dízimo de tudo que Deus vai chegar às tuas mãos, isto é uma prova de que você está reconhecendo Deus como Senhor de todas as coisas. Você está dizendo, olha, eu reconheço Deus como Senhor de todas as coisas. Eu reconheço Deus como Senhor da minha vida. O salário que eu ganho é Deus que faz chegar nas minhas mãos. Esta comida que está na minha mesa é Deus que providenciou. Ele é a minha provisão. Ele é digno de ser honrado. Ele é digno de honra. Ele é digno de glória. Você vê que Melquisedeque, ele não tinha nenhuma necessidade. Para que Melquisedeque queria dízimo? Mas ele recebeu o dízimo de Abraão.
Por que ele recebeu? Porque o dízimo é honra para Deus. Quem dizima está honrando o Deus Todo-Poderoso. Está honrando Deus, não está honrando um pastor, não está honrando a igreja, não está honrando uma denominação, está honrando ao Deus Criador dos céus e da terra. Vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 7. Hebreus 7, versículo 1 em diante. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dia. Melquisedeque aqui era Deus, era uma tipificação de Jesus, meu irmão. Melquisedeque era um tipo de Cristo, apontava para Cristo, apontava para o sacerdote perfeito. Quem é que permanece sacerdote perpetuamente? Jesus. Jesus é o nosso sacerdote perpetuamente, amém? Você vê, não teve princípio de dia, não teve fim de existência, era o próprio Deus. Então, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque de tudo. Por que ele deu o dízimo de tudo? Porque Deus tem que ser honrado, meu irmão, e ele tem que ser honrado para sempre. Ou não tem? Tem. Agora no versículo 4 diz assim: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, está falando de Melquisedeque, recebeu dízimos de Abraão e abençoou os que tinham as promessas. Aqui o apóstolo está mostrando, meu irmão, o quê? Que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Dentre os filhos de Levi, Deus determinou que fosse escolhido alguns e que iam desenvolver o sacerdócio levítico. E esses filhos de Levi, que eram escolhidos para o serviço do templo, para o serviço sagrado de Deus, eles tinham o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Foram escolhidos para isso. No entanto, o Espírito está dizendo aqui que Melquisedeque, que era a encarnação de Deus, que não era da genealogia de Levi, não fazia parte dessa tribo, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou. O que ele está mostrando? Ele está mostrando que a bênção de Deus não vem dos homens, mas que a bênção de Deus vem do próprio Deus, meus irmãos. Ele estava dizendo, não vem dos levitas, vem de Deus. Vem de Deus. No versículo 7, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Então Paulo está dizendo aqui, está mostrando que quem abençoa é o superior. Quem é o superior? É Jesus. Ele está dizendo que o próprio sacerdócio levítico, ele dependia das bênçãos de Deus. O próprio sacerdócio levítico dependia das bênçãos de Deus. Você veja que já estava estabelecida a nova aliança, já estava estabelecido o novo pacto, e a Bíblia aqui está exortando os homens a serem fiéis a Deus nos dízimos. Paulo diz, aqui são homens mortais que recebem os dízimos. Estavam dando dízimo ou não estavam dando dízimo? Como é que às vezes ligam para mim aqui, porque lá em Hebreus, não, será que eu estou ficando maluco? Ou não está no português claro? Aliás, Paulo diz, aqui
São homens mortais os que recebem os dízimos. Porém ali, quando Abraão deu, aquele de quem se testifica que vive. Então estavam dizimando, estavam trazendo os dízimos. Só que quem recebe hoje não é Melquisedeque encarnado, são os sacerdotes de Deus. Mas quem é que abençoa? É o pastor? É a igreja? Ou é o próprio Deus? É o próprio Deus. No versículo 9: e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. O problema é que o povo de Deus, irmãos, é uma coisa impressionante, sabe? Coisa pior que tem na vida é você ter uma pessoa que não conhece Bíblia, não maneja Bíblia e se mete a falar de textos que tem que conhecer por revelação de Deus e começa a falar bobagem. O povo de Deus adora falar bobagem. É por isso que a igreja não é respeitada. Por isso que a igreja de Jesus é motivo de zombaria, é motivo de chacota. Porque a maioria dos crentes, quando abre a boca, é só para falar bobagem. Só para falar bobagem. Falam cada batatada, meu irmão. Esse é um dos textos. Não, olha aí, a Bíblia está dizendo que também Levi, que pagou na pessoa de Abraão, quando Abraão deu o dízimo, deu por todos nós. Não é isso que se usa para dizer? Ou não é? Você já ouviu usar esse argumento? Você sabe quem é que trouxe essa brilhante inspiração? Lúcifer. Lúcifer, da mesma maneira que ele fez Pedro abrir a boca e dizer: não, Senhor, não vai para Jerusalém. E Jesus disse: arreda, Satanás. Porque estava falando inspirado pelo diabo, era uma boca maldita. Da mesma forma ele inspira as pessoas para dizer: não, está aqui, ó. Quando Abraão pagou, Levi não tinha nem nascido, já tinha pago também com Abraão. Não, o sentido do texto grego original, meu irmão, é uma alusão à solidariedade racial. Ou seja, os judeus, os nossos irmãos judeus, eles entendiam que todo Israel, inclusive Levi, que está aqui citado, deveria reconhecer a obrigatoriedade de honrar a Deus com os dízimos, da mesma forma que Abraão fez. Este é o sentido, quando ele diz aqui no versículo 11, que Levi ainda, versículo 10, perdão, ainda não tinha sido gerado por seu pai. Que pai? Abraão, né? Quando Melquisedeque saiu ao encontro deste quem? Abraão. Então, a tradução é a correta, a mais adequada seria: porquanto ele ainda estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, quando Abraão saiu ao encontro deste, ao encontro de Melquisedeque. Isto aqui é uma alusão à identificação e à solidariedade racial. O que os judeus imaginavam? Como é que eles raciocinava? Eles entendiam que da mesma forma que Abraão fez, eles deveriam fazê-lo. A ideia dos nossos irmãos judeus, meu irmão, era que Levi ainda não nascera, mas ele já estava presente, entre aspas, né, com Abraão e em Abraão, quando Abraão se encontrou com Melquisedeque. E assim Levi também pagou dízimos. Era isso que eles imaginavam. Isso não. Quando Abraão pagou dízimo, Levi já estava nos lombos. Eles imaginavam que tudo saía de Abraão. Já existia em Abraão, estava com Abraão. E quando Abraão pagou, ele também pagou. Ele também pagou os seus dízimos. Então, nós devemos também pagar os nossos dízimos. Agora, se o sentido desta palavra for que o dízimo que Abraão pagou isentou Levi de pagar dízimo, e por consequência nos isentou também, então a Bíblia tem que ser jogada no lixo. Vamos ver a realidade bíblica. Números, livro de Números, lá no início do Velho Pacto, capítulo 18, versículo 25 a 26. Número 18, versículo 25 a 26. Agora já estamos na lei. Agora já é lei. Então, se o sentido é como alguns estúpidos interpretam, dizendo: não, Abraão pagou, ninguém precisa mais pagar. Olha, está aqui dizendo que Levi já pagou dízimo em Abraão, né? Os que querem roubar Deus, né? Então, na lei, os levitas não pagariam dízimo. Vamos ver. Disse o Senhor a Moisés, olha, é Moisés, é lei. Disse o Senhor a Moisés: também falarás aos levitas e lhes dirás:
quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Deixa eu explicar. Essa igreja tem revelação de Deus. Essa igreja tem um pastor que conhece Bíblia, meu irmão, até dizer basta. E no dia que eu não conhecer, que alguém levantar uma hipótese aqui que eu estiver errado, eu nunca mais prego o evangelho. Eu disse isso aqui há 3 anos e meio atrás, que no dia que eu subisse nesse púlpito, eu pregasse alguma coisa errada, eu nunca mais pregaria evangelho. Então não admito que ninguém abra a boca dentro dessa igreja para contestar o que eu prego. Ou então vá para outra igreja, procura outra igreja. Tem que respeitar o homem de Deus, tem que respeitar aquele que Deus escolheu e deu a revelação, iluminou os olhos e fala através dele. Deus fala através de mim. Eu sou um homem ungido por Deus para pregar a graça dele, e prego com ousadia e coragem, o que poucos nesse mundo têm coragem de fazê-lo, que deveriam fazer, já que conhecem tanto. Por que não prega e assume a verdade? Não é verdade ou não é? Olha, meus irmãos amados, os levitas que eram separados para o ministério, né, para participar do ministério, eles não tinham direito a ter uma herança como as outras tribos tinham, herança de possessão de terra. Então Deus disse: olha, a herança que eu vou dar para vocês é o direito de vocês receberem um dízimo especial do povo para a vossa manutenção. Então, além do dízimo normal que os judeus davam, eles davam vários dízimos, havia um dízimo que era exclusivamente para os levitas, para a manutenção deles, porque a vida deles era as 24 horas do dia dedicada a Deus. Todavia, o Senhor disse a Moisés: diz para eles que a herança deles é esses dízimos aí, mas eles vão ter que apresentar a mim, dos dízimos que eles receberem para a sua manutenção, o dízimo dos dízimos. O que o povo der para eles se manter, eles têm que separar o meu dízimo e apresentar para mim também. Tem que apresentar a mim. Então eles honravam ao Senhor. Eles honravam ao Senhor. Eu disse aqui, o primeiro objetivo do dízimo, meu irmão, é dar honra a Deus. Deus não abre mão de ser honrado. Deus não abre mão, Deus quer ser honrado. E além de Deus querer ser honrado, Deus determinou dízimos e oferta para que haja mantimento na casa dele, para que a igreja se mantenha, para que a igreja possa desenvolver o trabalho. Então, quando alguém diz que dízimo não é mais para ser dado, meu irmão, essa pessoa ou está influenciada pelo diabo, ou é o próprio diabo, para aniquilar a obra de Deus, para não querer que a obra de Deus avance, para não querer que a obra de Deus se mantenha. Deveria ser o contrário. Deveria o povo de Deus dizer: ó Senhor Deus, Tu és tão maravilhoso, meu Deus. Tu tens me dado paz, Tu tens me dado saúde, Tu tens me dado roupa, Tu tens me dado comida, Tu tens me dado salário. Meu Deus, o dízimo ainda é pouco, pelo muito que o Senhor tem me dado. É o contrário, meu irmão. Há crentes que ficam, sabe, é igual aqueles filhos que são mantidos pelo pai a vida inteira. O pai dá tudo do bom e do melhor, faz sacrifício, sabe, morou embaixo de ponte, se rebentou todo para poder o filho se formar, e de repente o indivíduo se forma, e quando chega na velhice, bota o pai no asilo. Porque tem uns patifes desse mundo que fazem isso, e a palavra para eles é essa, são os patifes. Que uma pessoa que é criada por um pai, meu irmão, e chega no final da vida e põe um pai no asilo, esse indivíduo não serve ser chamado de homem. Na hora que mais precisa honrar o pai, na hora que mais precisa dar amor, dar carinho. Eu tenho recebido aqui no meu gabinete casos dramáticos, meu irmão, de você ouvir as lágrimas cair. Você sabe o que é uma mãe com 85 anos dizer: pastor, olha, eu lavei roupa duro, meu filho hoje é um médico, pastor. Eu moro num casebre, ele mora em Boa Viagem, numa cobertura à beira-mar. Isso é um filho do diabo, isso é um filho maldito, viu? São desqualificados. E tem gente que quer fazer a mesma coisa com Deus, meu irmão. Recebe tudo de Deus e não faz outra coisa a não ser querer arranjar meio de não honrar Deus. É a mesma comparação. O dízimo, a oferta não é para o pastor, não é para mim. Eu nem recebo o salário da igreja, se você quer saber.
Não recebo, não tiro. Meu salário é oferta para a igreja. O dízimo, meu irmão, minha irmã, é para que haja mantimento na casa de Deus. É para que você possa chegar e encontrar essas portas abertas. É para que outras pessoas que estão lá fora, predestinadas por Deus, mortas em delitos e pecados, sejam alcançados pela palavra do bom pastor. É para que a igreja, é por isso que os falsos profetas estão tomando conta de tudo. Os falsos profetas, os filhos do diabo, tomam conta de tudo. Tem televisão, tem rede de rádio, tem tudo, meu irmão. E o povo de Deus, que deveria estar fazendo o possível e o impossível para fazer com que a palavra seja pregada, não faz, não tem nada. É uma vergonha, é uma vergonha. As igrejas sérias de Deus não tem nada, meu irmão, porque não estão nem um pouco preocupados com quem está lá fora. Estão preocupados em não dar dízimo. Deixa eu procurar aqui. Não, me mostra aí nas epístolas de Paulo. Já mostrei. Está aqui na Bíblia. Já mostrei Abraão dando antes da lei. Olha, você quer ver o que é que o sábio Salomão falou? Salomão, provérbio de Salomão, capítulo 3, versículo 9. Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Olha, quem é da graça de Deus tem que ser sábio, meu irmão. Quem é sábio honra a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha, eu não conhecia a graça de Deus, não conhecia. Irmão, mas eu sempre tive um temor tão grande a Deus, eu sempre amei tanto honrar a Deus. É por isso, meu irmão, que às vezes eu fico muito indignado com esse tipo de comportamento de algumas pessoas. Quando eu tinha minhas lojas de eletrodoméstico importado, eu dizia, tira o dízimo do bruto. Porque você sabe que numa loja você tem que ver no final do mês, lucrou quanto? Ganhei 10 mil reais. Eu vou dar o dízimo do meu lucro, claro. Numa empresa tem que ser assim. Eu dizia, não. Eu tinha um cunhado ímpio, se você está ficando maluco, estou ficando maluco. Quer dizer, quando é para dar a Deus é maluco, quando é para gastar com cachaça, com droga, com prostituição, com carnaval, aí não é maluco. E Deus sempre me honrou. Deus sempre me honrou, meu irmão. Sempre me honrou. Porque a Bíblia diz, aqueles que me honram, eu honrarei. Eu não seria mesquinho, meu irmão, e ficar, não, conta aí, olha, não, é R$30,59, troca ali para dar os 59 centavos. Isso é mesquinharia. Isso é ofender a Deus. Então o sábio Salomão diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Você sabe o que significa honrar o Senhor com os teus bens? São as tuas ofertas voluntárias. É aquilo que, fora o teu dízimo, você oferta por amor a Deus. Você sente prazer de fazer isso. Tem gente que sente prazer de dar presente ao chefe todo dia. É verdade, meu irmão. Tem gente que quando vai trabalhar, todo dia leva um presentinho para o chefe. Passa numa padaria, compra umas coxinhas de galinha, né? Uns brigadeirozinhos. Ô, chefinho, honra os homens e não honra Deus. E não consegue honrar Deus. Isso é incrível, meu irmão. Se um chefe faz aniversário, não, aniversário do chefe, deixa eu ir ali no shopping comprar um presente, e fica doidinho no shopping, para cima e para baixo. Você não escolheu ainda? Não. Eu não posso dar qualquer coisa. Eu não vou chegar lá para o homem e dar uma bobagemzinha. Não é possível. Eu tenho que dar um jeito, eu vou fazer um crediário, eu vou tirar a roupa, mas eu tenho que comprar um presente bom, senão fica chato. Quando chega para Deus, dá esmola. Deus não é honrado. É isso que a maioria do povo de Deus faz. Por isso vive miserável, por isso vive com fome, por isso você vê gente desempregada, por isso você vê gente com laço se destruindo, filhos problemáticos, não tem paz, ora e não recebe resposta. Porque Deus disse, aqueles que me desonram, eu desmerecerei. Acabou. Então, honrar ao Senhor, olha, para honrar a Deus, com os teus bens, as tuas ofertas, e com as primícias de toda a tua renda. O que são as primícias? Os dízimos. E tem que ser as primícias. Você sabe o que é que significa as primícias? É que quando você recebe a tua renda, antes de você pagar qualquer coisa, primeiro Deus. Primeiro você tem que honrar Deus. Parece ser uma coisa sem muita importância. Mas qual é a diferença, pastor? Se eu pagar aqui, acolá e no final tirar o dízimo?
Deus está dizendo que quer as primícias, Ele quer ser o primeiro. Não tem às vezes aquela dívida que você tem, que você diz, não, isso aqui é prioridade. Primeiro eu tenho que pagar isso aqui, depois se der eu pago as outras, né? Não tem às vezes uma coisa que é importante, você não pode falhar com aquilo. Deus está dizendo, olha, eu sou o primeiro. Primeiro sou eu, primeiro você tem que me honrar, primeiro você tem que entender que eu sou mais importante do que qualquer outra coisa. Eu quero as primícias. Eu ajo com Deus assim, meu irmão. Eu dou as primícias para Deus. Eu, minha mulher, meus filhos são educados assim. Meu filho pede uma mesada, eu dou 20 reais para ele. A primeira coisa que eles fazem é trocar e separar o dízimo de Deus. Porque são educados assim. A honrar a Deus, ver Deus como soberano, ver Deus como Senhor, ver Deus como digno de toda honra e de toda glória. Amém? Em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 em diante, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Essa tradução está errada. No texto grego original não é roubais. Não pode um filho roubar o pai. Até no Código Penal não pode, né, doutora? A irmã que é advogada, não é verdade? Não pode, um filho não rouba o pai. Não pode um filho roubar o pai, o que é do pai é dele, meu irmão. Como é que vai roubar? Não tem jeito, você não pode um pai na delegacia, meu filho me roubou. Não existe isso no Código Penal, não pode. Isso aqui está errado, no texto grego original é enganará o homem a Deus. Enganará o homem a Deus, todavia vós me enganais. Em que te enganamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Eles enganavam Deus. Porque Deus dizia, olha, a tua oferta, naquela época era oferta de animais, tem que ser um animal macho, não pode ter menos de 1 ano, não pode ter nenhuma doença, não pode ter nenhum defeito. Aí a turma ia lá, comprava no mercado o animal defeituoso, porque era mais barato. Ah, vou oferecer a Deus uma ovelha de 1 ano. Quanto é aí, compadre? Na feira ali do mercado São José. Quanto é essa ovelha aqui para Deus? Ó, meu compadre, essa ovelha aí é 100 reais. E essa aí que está toda torta, o sangue escorrendo aqui, toda quase morrendo. Essa aí eu dou por 10. Ah, então me dá essa aqui mesmo. Deixa eu arrastar, essa já está morrendo mesmo. Para Deus está bom. Deus disse, vocês me enganam. O Senhor disse, maldito é o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece um defeituoso. Quantas são as pessoas que enganam Deus, meu irmão? Quantas que enganam? Você não imagina. Você não imagina. Só para os enganadores, se porventura tiver algum no nosso meio. Tomara que não tenha. Mas domingo eu falei, irmão, vamos ajudar a igreja do Prazeres, né? Eu digo, poxa, quem pode? Estamos lá com obras, 1000 contas vencendo, cheques vencendo. Olha, só o pastor que sabe, eu, pastor Amparo, minha esposa, os pastores, que a gente comenta, eu digo, olha que situação, está difícil esse final de mês, ai Jesus, segunda-feira tem o rádio, o cheque já está na rua, tem o aluguel da igreja, e muitas contas, porque a gente vai comprando, dando cheque pré-datado, né, para fazer as obras, para abrir a igreja. Isso é a obra de Deus. E eu disse, você lembra domingo de manhã aqui? Está lembrado? Quem pode, com 10 sacos de cimento, 70 reais? Acho que 2 ou 3 pessoas. Depois eu perguntei, com 30, com 20, pouca gente. Eu anunciei que esta Bíblia aqui, Soldado Bíblico do Brasil está fazendo uma promoção, ela custa 50 reais, está sendo vendida por 19. Quer dizer, quando uma pessoa não levanta a mão e diz que não pode ajudar com 20, é porque não tem. É ou não é? Segunda-feira, me chamaram na Sociedade Bíblica do Brasil, fui lá. Sabe para quê? Dizer, pastor, o senhor falou da Bíblia? Olha, quase que a Sociedade Bíblica do Brasil é invadida hoje aqui de manhã. Me deram livro, me deram Bíblia, me deram dicionário. Digo, não, eu só falei no culto assim, até vou falar na rádio, falei ontem, né? Isso é bom para o povo de Deus, às vezes a pessoa quer comprar uma Bíblia melhor, né? E é muito caro, aproveita a chance. Mas eu estou falando isso, meu irmão, quer dizer que tinha muita gente que podia ajudar a igreja, que está precisando lá, e disse que não podia, e mentiu para Deus. Como é que não podia no outro dia, diz que a Sociedade Bíblica do Brasil foi invadida por gente da nossa igreja? Por isso que eles me chamaram lá, que eles perguntaram às pessoas, isso não, onde? O que houve aqui? Diz que antes de abrir já tinha fila lá. Isto é sério, isto é grave. Nós estamos lidando com Deus Santo, meu irmão.
Nós estamos lidando com um Deus santo, um Deus que vê todas as coisas, um Deus que sonda os nossos corações. Isso é muito grave. O Senhor disse: aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desprezam, eu desmerecerei. Aí depois a pessoa diz: eu não entendo, eu oro, eu vou à igreja, eu vou para culto, eu louvo, eu canto, eu não compreendo por que as coisas não melhoram, por que as portas não se abrem, por que os meus sonhos não se tornam realidade, por que eu trabalho e não sou reconhecido, por que eu não sou promovido. Olha, tinha uma pessoa lá, pastor, apareceu uma vaga, eu era a pessoa mais qualificada, botaram outro lá que não tem nem capacidade e eu fiquei para trás. Vai pesquisar por que ficou para trás. Vai pesquisar por que ficou para trás. Será que Deus é injusto? Não, porque está sendo desmerecido por Deus, porque não está honrando a Deus. E quando eu digo honrar a Deus, não é só dízimo e oferta, não. É em todos os aspectos, em todos os sentidos. Quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque, honrou Deus, volte lá em Gênesis 14, para a gente terminar essa mensagem. Ele honrou a Deus, de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aí no capítulo 15 diz assim: depois destes acontecimentos, olha como é que Deus age. Quando Deus se sente honrado, meu irmão, quando Deus diz: esse meu filho me honra, este meu filho, esta minha filha me reconhece como pai, me reconhece como Deus sobre todos, né? Este está me honrando. Então depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Aleluia. Olha Deus honrando aí o homem, meu irmão. Você me honrou, você é um rapaz tremendo, Abraão, você me reconhece como Deus. Não precisou Melquisedeque dizer: Abraão, o negócio é o seguinte, temos uma obrazinha aqui na esquina, precisa comprar uns cimentos, se dá para você ajudar? Não precisava fazer obra, não precisava botar programa de rádio, era Deus em pessoa, não precisava de nada. Deus: eu quero ser honrado. Irmão, se não precisasse gastar um centavo, se o teu dízimo e a tua oferta fosse para ser dado e ser queimado aqui na hora, ainda assim teria que ser dado para honrar a Deus. Não é para dar dízimo e oferta se está precisando. Às vezes os pastores sofrem aí fora, você sabia? Pastores que sofrem, meu, ficam implorando a igreja: gente, vamos ser despejados. Aí a turma fica com pena e dá. Você pensa que Deus recebe esse tipo de oferta? Não recebe não, meu irmão. Está redondamente enganado. Agora, quem não honra a Deus, não é honrado. Você sabe que, você imagina que Abraão, um homem já de idade, sem filhos, uma mulher estéril, você sabe que todo casal tem desejo de ter um filho, né? Tem coisa melhor da vida do que ter filho, meu irmão? Sem dúvida nenhuma que o sonho deste homem aqui e da sua mulher era ter um filho. No versículo 2 diz: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? Olha o desejo dele. E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto lhe respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Assim será a tua posteridade, assim terá a tua descendência, Abraão. Vai ser como as estrelas dos céus. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Quer dizer, depois que ele honrou a Deus, não foi porque ele deu dízimo a Deus, não foi em troca de dinheiro, não é essa picaretagem que os falsos profetas fazem, não. Ei, a Deus, dê R$1000, que Deus vai te dar não sei o que, não é isso não. Se você um dia der oferta de dízimo a Deus pensando dessa forma, você não vai receber nada de Deus. Você tem que dar sem visar receber nada em troca, você tem que dar por amor, meu irmão. Senão é hipocrisia, é aquela pessoa que às vezes dá um presente ao outro, que sabe que o outro é rico e que amanhã ele pode receber alguma coisa em troca. Não vou agradar esse aqui, porque amanhã eu posso pedir um emprego a ele. Porque tem gente que faz isso, você sabe disso, né? Está sempre pronto para agradar os ricos, mas vai fazer com o pobre para ver, porque ele sabe que do pobre não vai levar nada. Agrada o rico, mas visando tirar vantagem lá na frente.
É verdade. É verdade, meu irmão. Viu? Abraão deu desinteressadamente, não tinha promessa nenhuma, não tinha nada. Ele deu porque honrava a Deus, porque reconhecia Deus como Senhor de tudo que ele possuía. Ele disse: olha essa vitória que eu tive, isso foi o Deus Todo-Poderoso, rapaz. Eu fui lá atrás dos bandidos, venci todo mundo, tomei tudo e trouxe de volta. Quem poderia fazer isso a não ser Deus? Disse: meu Deus tem que ser honrado, esse Deus eu tenho que honrar a minha vida inteira. Vou dar o dízimo de tudo que ele me deu. Depois disto, disse: agora, Abraão, agora eu vou te honrar também, rapaz. O teu sonho vai se tornar realidade. Você vai ter filhos, rapaz. E teve filhos de fato, de verdade, meu irmão. É desta forma que Deus honra. Amém? Aí ele disse: aqueles que me honram, eu honrarei. Pronto. Está num português claro. Só não entende quem não quer. Só não compreende quem não quer compreender, né? Então, não vos deixeis enganar. Não te deixe enganar, meu irmão. As vozes diabólicas estão soltas por aí. E o objetivo do diabo é fazer você desonrar Deus, é fazer você se desviar do caminho de Deus, e amanhã você está gemendo que só um condenado e não sabe por que está gemendo. E ele está dando risada, dizendo: derrubei mais um, desgracei a vida de mais um. Como a maioria do povo de Deus vive aí desgraçado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito disse à igreja nessa noite, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, aleluia, meu Deus.